Hello, hello, good morning! E aí, galerinha do TikTok, tudo bem com vocês? Galerinha do YouTube, tudo certo? Espero que sim. Bom, então vamos continuando nossa saga aí em inglês de graça para vocês. Estou ensinando aí a cada 15 dias, pessoal. Nos sábados, às 10h45, eu tô fazendo lives, tá? Para ensinar inglês aí de graça pro pessoal. Então, já tem lá no meu canal do YouTube, eu tô deixando salvo também. Então, quem porventura não assistiu as duas últimas aulas, pode estar entrando lá e conferindo no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Teacher Thaisa, igual aqui no TikTok, tá? Então, coloca no YouTube lá Teacher Thaisa, se inscreve lá no canal e já assiste também depois as outras aulas que você já perdeu. Bom, galera, hoje então é a nossa terceira aula de inglês gratuita. Na nossa primeira aula eu ensinei o pessoal a falar sobre informações em inglês. Então eu ensinei lá, pessoal do TikTok, no YouTube e etc. Ensinei a galera a se apresentar, então a falar sobre si em inglês, tá? Então, pessoal, na segunda aula, na primeira aula foi isso, na segunda aula nós aprendemos como falar sobre objetos, né, demonstrar objetos, descrever objetos em inglês. E hoje nós vamos falar sobre um tópico que a galera tem muita dúvida, que são os artigos em inglês, tá, pessoal? O que são os artigos em inglês? Basicamente, quando a gente utiliza a, and, o the, né, o the ali, então vou estar mostrando para vocês hoje aí nos mínimos detalhes, tá? Lembrando, pessoal do TikTok, eu tô no YouTube, tá? Lá no YouTube vocês conseguem visualizar toda a aula completa, tá? Então no YouTube eu tô deixando lá, eu coloco o quadro, mostro pro pessoal, eu vou deixar o quadro aqui também no TikTok, só que não é a mesma coisa, né? Porque você está vendo pelo celular. Então, se você tiver de boa aí, pega teu celular, vai lá no YouTube, entra pelo YouTube que você consegue visualizar meu quadro, consegue visualizar a aula de uma forma de aula mesmo, tá? Então, bom, galera, então sem mais delongas, lembrando, meu canal do YouTube, Teacher Thaisa, assim como o canal aqui do TikTok, tá? Deixa eu só, vou inverter aqui, para vocês conseguirem enxergar também meu quadro, tá? Pessoal do TikTok, né? Lembrando, tá? Não vai ser uma qualidade master, tá? Aqui pelo TikTok. Por quê? Não tem como, tá? Então, aqui vocês não vão estar visualizando o quadro de uma forma muito legal. Então, se você quer ter uma visão maneira do quadro, entra no meu canal do YouTube, né? Thaisa, Teacher Thaisa lá, que aí vocês vão ter uma visão bacana. Pessoal do YouTube já tá aqui. Bom, tô com o tablet aqui do lado, então pessoal do YouTube que tiver dúvidas, pode ir chamando aqui pelo chat, tá? Eu vou responder todas as dúvidas aí do pessoal. Mas vamos entrando aqui então, pessoal. Vamos lá pro nosso quadro, tá? Olha só. Então, na nossa aula de número 1, eu ensinei vocês a falar sobre informações. Lembrando que quem perdeu essa aula de número 1, tá gravada lá no canal do YouTube, tá? Você vai em vídeos, lá tem a playlist lá, aulas de inglês gratuitas, e vocês vão ter acesso às duas últimas aulas, quem perdeu. Pessoal do TikTok, tá? Aqui, talvez o quadro não esteja numa visão muito legal para vocês, tá? Porque tem o Live Studio do TikTok, só que o meu computador não é muito bom, então eu não consegui colocar ele aqui no meu computador por enquanto. Então, se você que está aqui no TikTok quer ter acesso ao quadro completo de uma forma bem mais legal, entra no YouTube que eu estou ao vivo lá, tá? Teacher Thaisa no YouTube, você vai ter acesso ao quadro completo. Galera do YouTube, eu também quero dar um recado para vocês, tanto a galera do YouTube quanto a galera do TikTok. Eu tô ensinando inglês aqui a cada 15 dias, gratuitamente pro pessoal, mas eu também tenho que falar, né, de quem patrocina essas lives aqui, galera. Quem patrocina essas lives aqui é o Atari. Não é o Atari do videogame, aquele antigo, tá? É um Atari moderno, digamos assim.
O Atari, pessoal, é uma plataforma, um aplicativo, tá? Que te ensina inglês do zero à fluência e, além de tudo, galera, ele também tem um conversador onde você consegue conversar ao vivo como se você estivesse falando com uma pessoa. Você pode falar sobre qualquer assunto, tá? E ele vai te responder, vai falar com você. Então eu vou mostrar aqui para vocês verem o nível, tá? Que temos um nível muito bacana aqui do Atari. Então basicamente nós temos aqui duas modalidades, né? A pessoa que não sabe nada de inglês, ela vai começar aqui, ó, sua jornada, ela vai ter do zero à fluência, por exemplo. Ela entra aí e aqui ela vai ter aulas, tá? E são aulas que são gravadas comigo, beleza? Aonde o pessoal vai aprender inglês do zero, tá? Então, cada aula dessa daqui, além de tudo, tá? Tem materiais extras como textos, áudios e etc. para você treinar e praticar, tá? E além disso, você tem também a plataforma para praticar o que você aprende, que é o Fale com Atari. Então, aqui dentro, vocês conseguem, por exemplo, ter uma noção, vocês conversam, vocês clicam em iniciar aqui, vocês conseguem conversar como se vocês estivessem conversando comigo aqui, tá? Então é muito bacana, é uma plataforma, um aplicativo que funciona muito bem. E o melhor de tudo, galera, sabe quanto custa esse aplicativo aqui, ó? Com aulas do zero à fluência, com conversador aí para conversar ao vivo em inglês, tá? Qualquer horário do dia, 24 horas por dia, 7 dias semanais, você paga apenas R$ 49,90 mensal. Então, assim, é menos que uma pizza por mês. Então, bom, eu tô ensinando inglês de graça aqui para vocês através desse nosso patrocinador, que é o Atari. E se você quiser aprender ainda mais, né, ter acesso a materiais exclusivos, a aulas exclusivas, então é só entrar aqui atari.app.br e se inscrever lá, tá? Também tem uma versão gratuita se você quiser testar por alguns dias. E é isso aí, galera. Então, bora começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar então sobre articles, tá? Que são os artigos em inglês, basicamente. Ok? Então, articles. A gente tem os artigos, galera, os principais aí, né? Que a gente utiliza no inglês, que acaba gerando bastante dúvida na galera, tá? Os artigos principais aí no inglês são basicamente o a e o an, tá? Que basicamente a e an, pessoal, significa nada mais, nada menos que um ou uma, tá? E quando a gente utiliza esse um ou uma, basicamente? Bom, é muito simples, pessoal. Como que vocês vão trabalhar com um ou uma aí com os artigos em inglês? Bom, eu vou descrever um local, eu vou descrever um objeto, algo do tipo, né? Eu vou dizer assim, eu tenho uma caneta, por exemplo. A gente não costuma utilizar o number one para esse tipo de situação, tá? A gente não costuma falar I have one pen. Não, a gente costuma falar I have a pen, né? E aí, olha só, tanto a quanto an significam um ou uma, beleza? Mas qual a grande diferença entre eles, já que os dois significam a mesma coisa? Então, quando que eu vou utilizar o a e quando que eu vou utilizar o an, Thaisa? Muito simples, que é o que a gente vai falar agora nessa aula, tá? Basicamente, pessoal, como eu falei, o I e o N, eles significam a mesma coisa, tá? Só que a gente tem situações diferentes para utilizar eles. Vamos lá. O artigo a, tá? The article a, nós utilizamos, tá? Apenas antes de palavras que iniciam com consoantes. Lembrando, galera, que qualquer dúvida, o chat tá aberto, tá? Pessoal do TikTok, entra lá no meu YouTube, Teacher Thaisa, porque lá vocês conseguem ter uma visão muito melhor do quadro, tá?
E lá no YouTube eu vou responder perguntas. Aqui no TikTok não tem como, beleza? Então bora lá. Eu utilizo o A, pessoal, antes de palavras que iniciam com consoantes, tá? Só que se liga, não é apenas a letra consoante, mas sim isso aqui, ó, som, tá? Isso aqui é o principal na hora de você decidir se você usa A ou se você usa N. É o som, não tem a ver com a letra em si, mas tem a ver com o som dessa palavra aí, da inicial dessa palavra, beleza? Galera, olha só, basicamente, vamos pensar o seguinte, se eu tiver uma palavra, vamos escrever uma palavrinha aqui, vamos lá, phone, ok? Phone. Essa palavrinha aqui, galera, ela é uma palavra que começa com a letra P, e a letra P é uma consoante, tá? Então ela começa com uma consoante. E o som dessa palavra, vamos analisar o som dessa palavra, ó. Phone, phone. É um som de F, né? Ou seja, também tem som de consoante. Então, além da letra ser uma consoante, eu também tenho som de consoante. Quando isso acontece, galera, a gente vai utilizar o artigo a antes da palavra. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu tenho um celular, né? Eu tenho um celular, então eu vou falar I have a phone, né? Por quê? Porque o phone tanto tem uma letra, que é uma consoante, quanto tem o som de F de consoante. Então, eu uso a letra A, ok? Só que olha só, por que eu falei para vocês memorizarem isso aqui, ó? Som. Por que eu falei isso? Porque existem palavras que você vai ter uma letra de consoante, só que o som não vai ser de consoante. Eita, Thaisa, como assim? Bora para um exemplo onde isso acontece, tá? Vamos pegar, por exemplo, a palavra honest. Vamos lá, honest. Galera, isso aqui é a letra H. A letra H é uma consoante, beleza? Só que vamos analisar o som dessa palavra. Essa palavra, a gente não fala ela como honest. A gente não fala assim. A gente não fala som de R nela, certo? Portanto, ela tem letra de consoante, só que o som dela é letra O, honest, honest. Ou seja, eu tenho aqui um som de vogal. Então, antes dessa palavra, eu não vou usar o A. Eu vou usar o N. Totalmente diferente, tá? Por que, teacher? Porque basicamente aqui eu tenho uma letra consoante, só que o som é de vogal. E o que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração o som da palavra. Então não adianta nada você contar apenas com a letra. Então a maioria dos professores, eles ensinam pra galera, analisa a letra. Só que não é só a letra que importa, tá? Existem exceções, existem palavras onde você vai ter letra de consoante, só que o som vai ser de vogal. E sempre o que vai definir se eu vou usar A ou N não é a letra em si, mas sim o som dessa palavra, tá? Então, quando eu tenho um som de consoante, eu uso A. Quando eu tenho um som de vogal, eu uso N, beleza? Então, alguns exemplos, tá, galera? Quando vocês forem descrever locais, etc., vocês vão utilizar o A, tá? Outra situação que vocês vão utilizar o A
é quando vocês forem falar de profissões, tá? Então, quando eu digo assim, eu sou professora, eu tenho obrigatoriamente que utilizar o a para indicar essa minha profissão. Então, I am a teacher. Vocês vejam que eu usei o a aqui, por quê? Porque teacher é uma palavra que tanto a letra quanto o som é de consoante. Por isso que eu utilizei a. Ok? Então, I am a teacher. Beleza? Então, galera, é basicamente essa a ideia. Só que vocês têm que se ligar que o que importa é o som, tá? E lembrando, diferente do português, né? No português eu não preciso falar assim, eu sou uma professora. A gente não precisa falar isso no português, tá? A gente pode só dizer, eu sou professora. Só que no inglês é importante utilizar esse a, que significa um ou uma, né? Ou, no caso, o an também, né? Então, tem que utilizar o artigo a ou an quando a gente vai falar de profissões, beleza? Então, basicamente é isso aqui com relação ao a e an. A, som de consoante, an, som de vogal, tá? Às vezes, o som vai bater com a letra. Por exemplo, phone. Phone tem som de consoante e tem a letra inicial com consoante. Às vezes, não vai bater. Por exemplo, honest tem letra de consoante, só que o som é de vogal. E aí a gente usa o N e não o A, beleza? Outro artigo muito comum no inglês, tá, galera? Que é muito importante também vocês saberem, é o artigo the, tá? The. Basicamente, nós utilizamos o artigo the para indicar algo específico, tá? Então, specific object, specific animal, specific local, algo específico, seja isso um local, seja isso um animal, uma pessoa, indiferente. Por exemplo, quando eu vou falar, sei lá, o presidente do Brasil, então, President of Brazil. Tá? Lembrando que Brasil em inglês a gente escreve com Z, tá? Não tô errando aqui. Vamos lá. Presidente do Brasil. Temos quantos presidentes no Brasil? Apenas um. Presidente é só um, certo? Então, o que significa que o presidente do Brasil é uma pessoa importante, é uma pessoa específica. Então, o que eu uso antes? Eu uso o the. Né? Então, quando eu for me referir ao presidente do Brasil, eu uso the President of Brazil. Uma coisa agora, vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, a Lua, ok? Moon. A Lua é algo específico. Então, eu também, antes de indicar a Lua, eu vou utilizar o artigo the moon. O mesmo vale, por exemplo, o Sol, the sun, também, né? O professor de matemática da escola X. Eu vou usar the math teacher of escola fulana de tal. Então, toda vez que eu estiver indicando tanto uma pessoa, quanto um objeto, quanto um animal, ou até mesmo um local que for específico, a gente sempre vai utilizar o artigo the, beleza? Então, galera, basicamente nós utilizamos esse conteúdo que eu passei para vocês aqui, ó, para descrever coisas, descrever locais e etc, beleza? Pessoal do TikTok, lembrando, entrem lá no meu canal do YouTube, Teacher Thaisa, para vocês conseguirem visualizar todo o quadro, tá? Aqui pelo TikTok a gente não consegue colocar aí o quadro completo. Então tem muita gente aqui no TikTok online assistindo. Vai lá pro YouTube que aí você consegue ter uma visão mais master aí do conteúdo.
Bom, galera, basicamente a ideia para hoje era essa, tá? Explicar para vocês a diferença entre I e N, tá? E também o uso do the, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Deixa eu voltar aqui no... É muita tela, cara. Muita tela na minha cabeça. Deixa eu pegar o pessoal do TikTok aqui. Deixa eu virar a minha câmera. Pra galera poder ver minha carinha. Galera do TikTok e galera do YouTube, muito obrigada por terem acompanhado aqui a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham entendido a ideia aí dos artigos em inglês, né? Lembrando que a cada 15 dias eu tô vindo aqui trazendo aula de graça de inglês pro pessoal, tá? Então, galera do TikTok, querem aprender inglês de graça, do zero aí, ó, vai lá pro meu canal do YouTube, Teacher Thaisa, tá? Eu deixo salvo essas lives, então você consegue assistir lá as aulas que você já perdeu. E é isso, galera do YouTube, muito obrigada por terem vindo hoje. TikTok, obrigada por terem vindo aí também, por terem assistido e acompanhado a live. E se você não assistiu as aulas anteriores, entra lá no meu canal do YouTube que tá tudo guardadinho lá para você aprender lá do zero, beleza? Galera, então a cada 15 dias, sábado, 10h45 da manhã, tô ao vivo aqui para ensinar vocês. Então, é isso. Muito obrigada pela presença. Nos vemos na nossa próxima live.